A mãe do pastor Benihim chega para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim: eu tive uma visão quando eu via você tocando. Eu via o Espírito Santo de Deus passeando no meio dos seus dedos. Ia até o final e voltava. Como se fosse assim, ele ia um pouco na frente, te guiando aonde seus dedos tinham que tocar. Então eu via o Espírito Santo andando e você acompanhando. Para lá e para cá. Ela falou desse jeito para mim. Ainda o inglês Uau, dela... tô toda arrepiada. O inglês dela não era muito bom. Tava, inclusive, o motorista dela, que era um dos pastores da igreja, ali para ajudar a traduzir em espanhol. O meu também não era tão bom, mas eu entendi a mensagem. Sejam bem-vindos a mais um Anastasia Cast, queridos. Nós estamos em Brasília, diretamente de Brasília, para gravar mais um episódio que vai edificar a sua vida, edificar o seu coração, para que você possa ser transformado de glória em glória. Nós estivemos aqui com alguns pastores preciosos que nos deram não só palavras de encorajamento, mas de testemunho. E hoje, meu coração está acelerado aqui. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus por receber esse homem que tem impactado toda uma geração agora. Como Asaf era na música, ele vem impactando as pessoas com a voz e com o dom das mãos que o Senhor derramou sobre a vida dele. Ele é um homem que serve ao Senhor já há muito tempo. Hoje é um pastor, um levita, um esposo que se casou há pouco tempo. E eu raptei ele um pouquinho para os nossos estúdios aqui em Brasília, 3 lados, esses estúdios maravilhosos. Inclusive, quero agradecer aqui o Gabriel, sua maravilhosa Carol. Quero agradecer de coração, porque vocês, assim, têm um trabalho por excelência. Muito obrigada, tá? De coração, estaremos de volta, se Deus quiser, se o Senhor assim permitir. Mas hoje, eu quero dar as boas-vindas a esse homem que edificou muito a minha vida através das suas canções e da unção que ele carrega. Seja bem-vindo, pastor Roberto Marinho. Muito obrigado, pastora Renata. Puxa vida, já estava me emocionando aqui. Muito obrigado. Quero cumprimentar, né, a senhora por estar aqui, agradecer também por essa honra, cumprimentar todos que estão assistindo, nos ouvindo e que seja uma bênção, né? Aleluia. Estou à sua disposição aqui. Que engraçado. O Espírito de Deus é tão vivo, tão maravilhoso, né? Que a gente conseguiu na sua agenda um espacinho aqui para fazer isso, porque eu sei que é uma correria e muitas vezes tudo que nós queremos fazer a gente não dá conta, né? Sim. E aprove a Deus te trazer. Como eu sou grata. Muito obrigada. Não de só verdade. na minha, como na agenda da senhora também, porque Deus te usa muito, e é para lá e para cá, rodando o mundo. Verdade. Então, quando Deus quer, dá tudo certo. E hoje nós estamos aqui. Ele faz acontecer, Faz né? acontecer. Ah, Tá Jesus muito bem. lindo, muito obrigada, Pai, por Bênção esse momento. Eu quero conhecer não o pastor Roberto Marinho, que é usado pelo Senhor para impactar multidões, porque eu te conheci, na verdade, através do querido amigo pastor Marco Feliciano. Sim. Uma Um apresentação vídeo, né? Foi feita que parecia realmente algo vindo de alta produção em Nova York. Foi algo assim, de um nível por excelência, que é difícil se ver no Brasil e no mundo. Eu vi aquela, como uma filarmônica, onde o Espírito fluía. E eu tenho que te confessar, eu estou no Brasil já há 8 dias. E eu, no quarto de hotel, fui completamente desarmada. Eu caí de joelhos no chão do hotel. Eu falei, quem é esse homem? Né? Existe uma unção diferenciada que paira sobre aquele que teme verdadeiramente o Senhor, né? E eu consegui ver na sua vida e eu disse assim, eu quero esse pastor no Anastasia Cast. Eu quero levá-lo lá. Se Deus me der a oportunidade, um dia eu quero levá-lo lá. E eu não imaginava que seria de maneira tão rápida, assim? Né? Mas eu quero falar com o Roberto Marinho. A criança, o homem que se tornou e o nível alto de responsabilidade, para vocês que não sabem, e para vocês que estão aí no exterior, que me acompanham, já que o nosso quartel-general é na Flórida,
O pastor Roberto Marinho Eu tem... amo a Flórida. Ama, né? E ele fala inglês perfeito. Não é isso? Perfeito. A gente fala um pouquinho. Eu amo a Estivemos, Flórida. a 1 milímetro de fazer o podcast em inglês e eu não Jesus descarto amado, essa meu possibilidade. Deus, faz isso não. Porque o Deus de todas as coisas sabe o que está fazendo. É um mistério. Né? A gente só entra no reteté aqui no mistério. E eu fiquei pensando, para você que não conhece, eu estava dizendo que ele acompanha o pastor Marco Feliciano em quase que o Brasil inteiro, né? Verdade. Com as Todos suas os lugares. pregações, com a sua maneira tão peculiar de ministrar, né? Antes das pregações, e vocês sabem, né? Se você não sabe, eu espero que você assista o podcast, que foi maravilhoso, uma unção tremenda nesse lugar, choramos muito, que foi com o próprio pastor Marco Feliciano há alguns minutos atrás, e é uma pregação muito poderosa. Então, a responsabilidade do pastor Roberto é muito grande. Meu Deus do céu. Não é um negócio simples. Gente, é demais. As pessoas devem te olhar e imaginar, meu Deus, mas ele acompanha o pastor Marco Feliciano para todo lado. Como que é isso? Quem que é esse cara? Quem é esse homem? Né? Porque com quem andas acaba te requerindo muito mais, né? A unção. Mas nem sempre foi assim. O pastor Roberto tem uma infância, teve uma história, inclusive morou nos Estados Unidos. Sim. Fique à vontade, pastor, para contar a sua história, porque eu tenho certeza que eu vou ser muito edificada. Com muito prazer e com muita alegria, de verdade. Pastora Renata aqui, enquanto a senhora falava, meu corpo estava arrepiando tudo aqui. Aleluia. E olha que eu sou friento, mas não é por causa do frio, não. Glória a Deus. Todas as suas palavras você falando e me arrepiando tudo aqui, eu sentindo todo arrepiado. Eu falando, Jesus, o que é isso aqui? Oh, glória a Deus. Então tem uma coisa muito especial acontecendo aqui. E eu tenho certeza que pessoas vão ser tocadas hoje aqui, pela unção que está neste lugar aqui. Amém. Há uma unção neste lugar. Eu sinto. Não é todo podcast que eu choro tanto. Eu chorei muito, né? Agora aqui com o pastor Marco Feliciano. E a mesma unção, é engraçado, ele já voltou para trabalhar e a mesma unção continua, né? Uma vontade de chorar. Irmãos, esses estúdios aqui estão impactados pela visitação do Deus eterno, né? Que planejou isso daqui. Né? E a gente, quando caminha com o Senhor, eu há 25 anos, eu não sei, o senhor já tem muitos anos também, né? Caminhando com o Senhor. Eu nasci na igreja. Eu vou contar só a vida toda, né? Então a gente sabe reconhecer quando é o Senhor fazendo algo, né? Aqui é Deus por isso. Meu Deus, eu amo. Eu amo essa presença. Tá nesse lugar, a gente não quer mais ir embora. Oh, Jesus, o que está acontecendo aqui? Como é que pode viver longe dessa presença? Não tem como. E é tudo que eu mais falo. E é engraçado, porque já nós vamos começar do começo. Vamos, aqui é um papo. Porque senão vai ficar, né? Isso, não, mas já nós vamos entrar no comecinho e vamos lá. Mas quando nós formos pro início e depois nós vamos voltar para esse ponto que nós estamos aqui agora. Já assistiu aqueles filmes que começam do final? Já. Aí depois congela, vai lá no começo, aí daqui a pouco volta pra última cena e continua o filme. Eu amo. Eu tô sentindo que é mais ou menos isso. Então essa unção, essa presença aqui era pra estar no final. Mas ela tá aqui agora, ela já tava aqui. Amém. E aí nós vamos voltar lá no início para as pessoas entenderem e quando chegar aqui, aí nós vamos ter noção do que tá acontecendo. Porque tudo isso que tá acontecendo aqui é um reflexo do que eu falo, do que eu prego, do meu ministério, do que eu aprendi. E eu costumo dizer, que a Bíblia fala, né? Quando fala, aprendi aos pés de Gamaliel, mas não é a mesma coisa. Eu falo assim, quando eu cito nomes de americanos, como eu vou citar aqui, como o pastor Benny Hinn, como o pastor Mike Murdock, como o pastor Oral Robertson, né? Então, nós vamos chegar nessa conversa. E aí foi onde eu aprendi. E tudo está relacionado a essa palavra, presença. Essa música que você viu um vídeo e me conheceu, ela se chama, eu traduzi ela para o português, e ela se chama Confiarei em Ti. E o nome dela em inglês é My Hiding Place. Pode pegar meu lenço de uma vez? Pode, por favor. O nome dela em inglês é My Hiding Place, ou seja, o meu lugar secreto, escondido. E quando eu estou dentro desse lugar, I will trust in you. Ou seja,
O pastor Benny ama essa canção. É aquela que fala, cantava. I will trust, I will trust. Não, I ela é will bem trust in lenta, you. tranquila. Não, né? Que eu Ela- pensei que o senhor tinha mudado Não. a A melodia. frase é a mesma, mas não. Então, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Eu já posso imaginar aqueles violinos tocando. Então, quando essa música me tocou dessa forma, eu falo, Senhor, Tu és a minha confiança. Eu preciso levar isso pro Brasil. E aí eu traduzi, nessa época que eu morava lá, eu fazia isso muito. Então, muitos louvores hoje cantados no Brasil, alguns deles eu traduzi, mas ninguém me conhecia, não tinha meu nome, não tinha nada. E eu vinha trazendo. E esse vídeo foi justamente, estamos fazendo 25 anos de ministério. E aí o pastor Marco botou como, olha, o primeiro álbum gravado pelo Roberto Marinho. E mostrou, há 25 anos atrás, eu gravando essa música lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, num seminário chamado Walk in the Power. Uau. Andando em Poder. Então, e você muitas permanece coisas. andando no poder, né? Não, Porque isso daqui precisa. tá... Eu tô aqui me segurando para não Precisa. chorar, porque realmente é Vamos uma lá. presença. Eu nasci na Bahia. Tem algum baiano aí? Baiano Com certeza. tem quanto é lugar. Pelo Aí eu amor de entrevistei Deus. todos os baianos dessa vez, né? Ontem mesmo entrevistei vários. O pessoal do Apóstolo César Augusto, pastora Leide Dantas, né? Apóstolo César, grande amigo, grande homem de Deus. Né? Da Igreja Semente da Fé. Sim. Ele é um pai para mim. Demais, pai. ele é demais. Ela é uma mãe. Eu nasci na Bahia, tá? E nasci num lar evangélico. Os meus pais já eram cristãos quando eu nasci. Na parte da minha mãe, a família quase toda cristã. Do meu pai, não. Foram se convertendo depois. Alguns tios, eu acompanhei algumas conversões de alguns parentes. Mas os meus pais eram e ali eu nasci no lar evangélico. Os meus pais sempre gostaram de cantar na igreja. Então, eles sempre foram envolvidos em grupos de louvor, de adoração e de músicas na igreja. Cantava no coral, cantava solo, faziam duetos, enfim. Quando eu nasci, a minha mãe e os meus pais iam para os ensaios toda segunda. Na época, não tinha bateria, não tinha outro instrumento na igreja, era só um piano ou um órgão. E quando eles iam para o ensaio, ficavam ensaiando, o pianista tocando, e eu sentadinho do lado, na cadeirinha de bebê, sendo chacoalhado ali, observando tudo isso. Não tinha jeito de não dar outra coisa. Deus. Eu cresci apaixonado por música. E o instrumento próximo era o piano. Então imagina, com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 anos, nessa atmosfera. Até que com 5 anos de idade... Minhas 3 filhas tocam piano. Olha só. E é o único instrumento que amam. Então eu vou ter que mostrar Já começou para daquele elas jeito. o seu trabalho. Quando eu fiz 5 anos de idade, fui entrar na alfabetização. A minha mãe, por ser professora, já começou muito cedo em casa me alfabetizando. Então ela me preparou. Quando eu entrei na escola, eu já entrei sabendo um pouco mais do que os outros, porque a minha mãe era professora. Era professora. E aí, no mesmo ano, as minhas tias, tia da minha mãe, na verdade, elas tinham uma escola de música. Elas eram pianistas. E ela falou, Eusa, coloca o Betinho, né? Na escola de música, porque quando ele vem pro ensaio, ele fica doido, tocando no piano e batendo as mãozinhas, ele ama isso. Então, minha mãe me colocou na alfabetização. De manhã eu ia pra escola, à tarde eu ia pro conservatório. E foi assim a minha vida. Com 5 anos de idade, comecei a aprender a tocar piano. Só que eu fui muito desenvolvido pra época. A lição que era para tirar em 1 mês, eu fazia em 1 semana. O livro que era para acabar em 6 meses e para substituir o segundo, em 1 mês já tinha acabado. As professoras minhas tinham que me botar freio, porque elas não sabiam o que fazer depois. E eu tinha que acompanhar a classe. Então era por métodos, né? Então eu tinha que acompanhar. Mas eu já aprendi. Eu cruzava o braço assim, eu queria aprender a outra. Não pode. Eu me lembro dessa época. Mas Deus tinha um propósito nisso. Aí nós vamos saber lá na frente. Até que uma vez aconteceu um episódio um pouco engraçado, aonde em todo final do ano a gente apresentava uma música, uma peça, algo para poder apresentar. Toda a escola fazia isso. Para a família e para a sociedade, porque era num teatro da cidade. E aí, todo ano, o conservatório, por ser o conservatório municipal da cidade, fazia uma audição, um concerto, onde todos os alunos apresentavam uma peça que eles aprenderam naquele ano. A minha música era música simples no ano que eu estava estudando. Eu me lembro que eu tinha 9 a 10 anos
de idade nessa época. Eu já tinha 4 anos, 5 anos de música. Só que era uma música muito simples. E eu já estava em casa tocando músicas avançadas. A professora não queria me dar outra música. Então, o que eu fiz? Você vê, né? Aprendi sozinho a música e falei, no dia que me chamarem, quando falar, eu vou tocar música tal, eu vou sentar no piano e vou tocar a próxima música, a outra música. E foi isso que eu fiz, isso marcou. Até hoje, quando eu volto lá, a dona do conservatório conta essa história para os alunos. Eu já dei palestras lá várias vezes, nos meus regressos à Bahia, à minha cidade. Muito engraçado isso. E foi aí que despertou, que aí, de uma forma, como é que eu posso dizer isso? Pública, todos viram o meu talento, que era sucumbido ali, porque os professores não deixavam eu mostrar. Florar. Só quem conhecia eram os meus pais. Nisso fluiu e eu comecei a tocar na igreja. Até então eu não tinha tocado na igreja, porque eu tinha vergonha. Mas estava lá o povo da igreja, todo mundo, o pastor da igreja estava, a maioria da família era da igreja, então comecei a tocar na igreja aí. E foi aí onde tudo começou. Porque eu comecei a entender a diferença que era eu tocar no conservatório, nas festas, nas audições e tocar na igreja. E foi quando, sem eu perceber, o Espírito Santo foi fazendo algo em mim e me preparando. Estamos falando aí com 10 anos de idade. Uau! 5 anos depois, já estou com 5 anos de idade. Nesse meio termo, eu fui melhor pianista do Brasil uma vez. 15, né? De 10 a 15 De 10 a 15 anos. Eu participei de alguns eventos em que haviam premiações. Isso. E nisso eu ganhei 3. Como melhor pianista do Brasil com 15 na minha anos. idade, na minha época. Era 13, 14, 15 anos. Adolescente. Um pastor americano foi na minha cidade fazer um evento. E nesse evento que ele foi fazer, ele precisava de um músico para o acompanhar. Até então, eu nunca tinha feito isso. A gente tocava, ministrava o louvor, acabava, o pastor subia e ia pregar e acabou. Só que esse pastor veio dos Estados Unidos e ele morava na Flórida, em Orlando, e ele veio ministrar no Brasil. Era muito usado por cura, ele era discípulo do pastor Benny Hinn. E aí, quando ele começou a ministrar, ele falou assim, estou sentindo falta de uma música, um tecladista poderia me acompanhar? Mas a igreja tinha uns 3. Só que, como falou, poderia me acompanhar, aí eu era um menorzinho. Mas eles falaram, vai lá, Beto. Tipo assim, vai ficar lá em cima tocando o tempo todo, né? Eu falei, eu amo fazer isso aqui, e fui. Aí comecei a tocar. Ele veio no meu ouvido e falou assim, depois de uns 5 minutos pregando, ele falou assim, filho, baixou o microfone e falou assim, filho, por acaso você não sabe tocar strings? Que é um timbre diferenciado no teclado que chamamos de strings. E eu odiava fazer isso. Porque eu era pianista. Eu pegava eu tinha que ter o teclado porque não dava para levar o piano para tudo quanto é lugar, mas eu botava o timbre do piano e tocava meus arranjos de piano. Eu era pianista e quem é pianista odeia outra coisa de tipo, desse assim. É terrível. É terrível, porque você fica com a mão paradinha, você não faz os arranjos que você devia fazer. E aquilo eu fiquei triste. Aí eu falei, tá bom, mas eu vou tocar. Mudei o timbre lá e fiquei nos strings. Ele pregando, eu quase morrendo de sono. Terminou, foi uma unção, muita gente curada, aquele negócio todo. No outro dia, era sexta, sábado e domingo. No sábado, ele, de novo, eu gostei, você pode fazer de novo? Eu falei, tá bom, pastor. Fui lá e fiz de novo, os strings. Ele foi o domingo, ele de novo, eu fiz de novo pra ele. Aí, quando acabou tudo, ele foi na minha casa pra... Minha mãe quis servir uma refeição pra ele. E na mesa, ele falou assim, a minha mãe falou assim, pastor, eu queria que você orasse pelo meu filho. Porque ele ganhou uns prêmios aí, e o último prêmio que ele ganhou deu direito a ele uma bolsa para estudar em Londres, na Inglaterra. E o pai dele, doido, deixou, e esse menino já tirou até passaporte. Chegou agora pelo correio essa semana, e eu queria que você orasse pelo passaporte. Vou lá pegar. Aí foi lá pegar o passaporte, botou na mão dele. Quando o pastor pegou o passaporte, ele começou a falar em línguas. E uma presença de Deus veio na mesa. E todo mundo ficou sem entender nada. Ficamos assim, sabe? E ele orando em línguas, chorando. Quando ele terminou de orar, ele pediu desculpa, tomou um copo de água, se recompôs e falou assim, irmã, desculpe o que aconteceu aqui, mas eu estava orando a Deus, pedindo um jovem como o seu filho para me acompanhar o mundo inteiro. Mas eu pedi um sinal para Deus, porque eu não posso simplesmente chegar num lugar, você quer andar comigo? Quem ia dizer não? Quer morar na Flórida, em Orlando? Quer viajar o mundo? Quem quer dizer que não? Então eu queria a pessoa certa. Falei, Senhor, me dê um sinal.
Passou sexta-feira, não veio o sinal. Passou sábado, não veio o sinal. Passou domingo, não veio o sinal. Tava sentindo essa presença, mas Deus não falou diretamente comigo. Quando a senhora colocou esse passaporte na minha mão, aqui, ó, parece que Deus está sentado do meu lado. Eu ouvi a voz de Deus falando assim, ó, você não queria um sinal? Pois o passaporte já está até pronto. Eu dei um jeito de tirar. Meu Deus. É esse aí. Olha, tô me arrepiando tudo. E aí, por isso que ele começou a chorar. E aí, então foi aquele choro. Olha minha o mãe. que Deus fez. Aí eu falei, e agora, mãe? Mas eu tirei o passaporte para ir para a Inglaterra. Não me pergunte como, porque eu não tinha maturidade espiritual naquele momento para poder discernir. Mas alguma coisa Deus botou no meu coração, um amor tão grande para ir para os Estados Unidos, que eu abri mão da bolsa de estudo e resolvi viajar com aquele pastor. Aleluia. A única oração que eu fiz foi, Senhor, se for da tua vontade, eu vou ganhar o visto. Olha o que Deus Você fez. já morou, você mora nos Estados Unidos. Você sabe 3 décadas. a dificuldade que é para tirar um visto. Muito. Pois eu cheguei lá com 18 aninhos de idade, na cara e na coragem, sozinho, no Rio de Janeiro ainda, no consulado, peguei Que a é fila terrível, Rio. e falei, eu quero ir para os Estados Unidos. Vai fazer o que lá, meu filho? Não, sei lá, vou passear, vou andar, porque o pastor só me orientou. Não fala que você vai morar, mas fala que você vai tirar o deu visto. certo. É. Olhou pra mim assim, falei, tá bom, toma aqui. E me mandou embora. Aleluia. Desde lá pra cá, Quando Deus quer, ele faz acontecer. faz acontecer. Aí eu fui Não tem embora, explicação fui embora pros terrena. Estados Unidos. Chegou nos Estados Unidos, Com quantos anos? tinha 18 para 19 anos. Que aí Novinho. eu tirei com os 18, mas a gente fez antes porque eu não Processo sabia o que de- ia acontecer. Uhum. Quando chegou lá, esse pastor, o nome dele é Irineu Eu cheguei nos Estados Unidos com 20. com 20, tá vendo? Então nós estamos na mesma... Ele olhou pra mim e falou assim, Beto, eu sou membro da igreja de um pastor americano, você vai ter dificuldade com o inglês, você não vai falar direito, mas a música é fácil, você vai conseguir. O que você vê lá e ouvir, eu quero que você aprenda igual, idêntico, pra você fazer pra mim quando eu for ministrar na América Latina e no Brasil e em outros países. Eu falei, perfeito. Desde o primeiro dia que eu pisei naquela igreja, que eu vi o pastor Benihim pessoalmente ali, não sabia quem era, olhei assim, eu falei assim, uau, o que é isso? Orquestra de um lado, coral de outro, um piano no meio, um órgão do outro lado, aquela unção, aquela atmosfera, aquilo entrou dentro de mim, é como se tivesse falado assim, ó, é isso que eu quero pra mim. E eu tomei aquela identidade pra mim. E eu aprendi aquilo tanto, que anos depois, lá na frente a gente vai chegar lá, aí eu acabei tocando pro pastor Benihim. Porque ele olhou Porque pra mim... eu fiquei sabendo, o pastor Marco Feliciano falou que você tocou com o pastor Benihim durante muito tempo. Foi. E foi ali um acompanhante. Meu Deus, Exatamente. é, E aí- é algo grande que nós estamos falando. Não é, aí é não é onde- pouca coisa, não. E aí é onde entra os mistérios de Deus, porque eu fui pra lá pra conhecer como é que era e fazer igual pro pastor que me levou. E foi isso que eu fiz. Tanto é verdade que quando eu comecei a trazer aquelas canções pro Brasil, os meus 2 primeiros álbuns que eu gravei são 12 em uma, 12 em outra, 24 canções dos 2 primeiros que eu gravei no Brasil, as músicas são as mesmas que o pastor Benihim Que o senhor tocava com o pastor Benihim. só que agora em português. Aleluia. Entendeu? E aí foi um negócio assim que o Brasil inteiro começou a cantar aquilo. E eu sempre gostei de botar os arranjos. Quando você escutou a música e você disse, mas parecia uma orquestra, era uma coisa apoteótica. É porque é a cara dos americanos, Sim. e principalmente naquele estilo ali. E Você eu... fala uma linguagem que ativa dentro do coração É. da gente, Exatamente. né? Porque É aquilo que o louvor, se ele não entra e faz o que... A transformação, ele é vazio, né? o título é esse, Atmosfera de Adoração. A atmosfera. Foi o que Deus botou no meu coração. E ele falou assim, ó, filho, eu vou te preparar. Pra quê? Pra onde você chegar, você criar uma atmosfera. Olha, eu tô arrepiando de novo. E é nessa atmosfera que, aonde você estiver, Aleluia. que for Glórias a criada, Deus. que eu vou descer. Por isso que, quando começamos a conversar, e você falando, eu já estava me arrepiando todo, toda vez que isso acontece, eu me lembro das palavras do Espírito Santo falando comigo. Eu quero que, onde você chegue, seja uma atmosfera criada. Por isso que esse título é muito forte. Muito Aonde forte. eu desço. Então, onde eu chego, quer seja tocando ou não, a maioria das vezes é quando eu pego o meu teclado. Esse é meu dom.
Mas às vezes, como aqui agora mesmo, não precisei, não tô sem Não. um instrumento. É a sua Mas vida uma que atmosfera carrega. foi criada aqui e Deus, de alguma forma, desceu aqui. Aleluia. Desde o momento que o pastor Marco estava aqui, Deus desceu aqui e ele Eu tá aqui. sinto ele. Ele está aqui. Agora eu que tô precisando de lenço, os meus olhos estão daquele jeito. Tamo lá em cima. E eu me lembro, porque faz tempo isso, e tipo assim, até hoje Deus está aqui, continua. Deus não esqueceu da gente. Deus, Já tão jovem, o Senhor te Desde lá do moveu, início. né? E te colocou diante de homens tão grandes, de pessoas tão poderosas em Deus. ele queria me ensinar. Ele queria não, ele quer ainda, tô aprendendo. Estamos. Me ensinar algo muito grande e forte. E às vezes é tão forte isso dentro de mim que eu não consigo passar. Graças a Eu Deus. sinto isso também, graças às a vezes. Deus, Às vezes até- eu vou ministrar numa igreja, o Senhor ministra algo tão forte que eu falo, eu não tô conseguindo ministrar da forma como Ele tá É desse jeito que acontece. ministrando em mim, entendeu? Graças a Deus hoje nós temos a tecnologia que aí você consegue falar um pouco mais, conversar um pouco mais, fica gravado e a pessoa pode assistir, reassistir. Mas na minha época não, eu tinha que ouvir e eu tinha que guardar aquilo, eu tinha que levar aquilo comigo e orar, Deus, eu não posso esquecer essa palavra, isso aqui tocou no meu coração. Tinha que ficar remoendo isso, procurar livros, estudar e entrar na palavra, entrar em oração para poder fazer. E como que foi, pastor, esse tempo nos Estados Unidos? Quanto tempo o senhor ficou lá? Então, aí esses 2 primeiros anos foi uma adaptação de inglês. Aonde eu servia o pastor que me levou. E nós viajamos o mundo inteiro, vários países e muitos no Brasil. De 2 em 2 meses vinha para o Brasil fazer uma turnê. Que legal. Eu fui me aperfeiçoando no inglês. E nisso eu já estava assim, falando um pouquinho, né? Cantando principalmente em inglês, traduzindo essas canções. Até que um dia teve um culto de jovens na igreja. E era quinta-feira, eu me lembro como se fosse, todas as quintas a gente ia. E nesse dia, o pastor, quando chegamos lá, ele falou assim, gente, hoje nós vamos fazer um culto diferente. Inclusive uma ideia aí para muitos líderes de jovens. Do nada, ele simplesmente falou assim, olha, eu vou dar 15 minutos de culto para que vocês possam dar os seus nomes, porque hoje nós vamos fazer um show de talentos aqui. É uma noite de talentos. Depois, aí eu vou ministrar a palavra. Mas primeiro, não vai ter ministério de louvor, não vai ter nada. Vai ter uma noite de talentos. 15 minutinhos, se preparem e eu já volto. E ele ainda levou pizza. Ele falou, tem pizza aqui para todo mundo. E o pessoal começou a dar um nome. E aí voltou e começou o culto. Ele chamou um, chamou outro. Quando eu penso que não, ele chama meu nome. E não botei o nome. Roberto from Brazil. He's gonna play the piano. E aí quando eu olhei os meus amigos, tudo rindo de mim, querendo zombar de mim, caçoar, fazer palhaçada. Zoando. Me zoar. Meu nome tava lá. E eu não botei, eu não queria, não quis. Então foram eles. Foram eles. E Deus tava usando eles, porque o que vem depois é muito maior. Naquele dia, sem eu saber, porque era um culto de jovens, era Imagina, grande, chamando Roberto, a isso mãe foi. do pastor Benihim estava no culto. Por quê? Ela foi acompanhando os filhos dele. A filha dele já era mais jovem, mas os outros 2 eram pequenininhos. O Joshua principalmente. E ela falou, eu vou no culto também. Tava lá na casa dele, vou no culto. E foi. E ela estava sentada no primeiro banco. Então, quando me chamou para tocar o piano, eu sentei no piano e comecei a tocar. E essa atmosfera começou a acontecer. E aí ninguém entendeu nada. Começou aquela choradeira. Só que tocando, não cantei. Meu Deus. Quando terminou, o pastor veio, me abraçou. Eu não sabia disso. Esse piano fica fechado aqui, pois agora todo culto de jovens você vai tocar esse piano, porque só tocava o teclado. E aí começou aquele negócio todo. A mãe do pastor Benihim chega para mim com os olhos cheios de lágrimas e falou assim, eu tive uma visão quando eu via você tocando. Eu via o Espírito Santo de Deus passeando no meio dos seus dedos. Ia até o final e voltava. Como se fosse assim, ele ia um pouco na frente, te guiando aonde seus dedos tinham que tocar. Então eu via o Espírito Santo andando e você acompanhando. Para lá e para cá. Ela falou desse jeito para mim. Ainda o inglês Uau, dela... tô toda arrepiada. O inglês dela não era muito bom. Tava, inclusive, o motorista dela, que era um dos pastores da igreja, ali para ajudar a traduzir em espanhol. O meu também não era tão bom, mas eu entendi a mensagem. E aí a gente conversou e eu não sei como que entramos na conversa, eu disse para ela que o meu sonho era um dia... ela perguntou, o meu filho já te conhece? Aí eu falei, quem me dera. Eu só vejo o pastor Benihim de longe. O meu sonho ainda vai ser um dia, ainda vou tocar para ele. Ela foi com aquilo para casa. Passou assim mais ou menos, não chegou a passar um mês. O meu telefone toca, da casa, não tinha celular, mas o da casa toca.
E aí eu tava na casa, eu atendi, e era alguém falando inglês, eu pensei que era de alguém de alguma companhia, eles ligam muito, e eu fui ver, era ela lá, querendo falar comigo. Eu atendi e eu fui entender que era ela. E eu, peraí, fala devagar, para eu entender melhor, tudo isso falando em inglês, mas fala devagar. Ela foi falando, aí ela, resultado, ela queria me apresentar para o pastor Beni e perguntou se eu poderia acompanhar ela em uma das cruzadas, que ia ter em Tampa. Meu Deus. Eu disse que poderia, ela marcou o horário, o carro passou na porta, me buscou, eu fui com ela dentro de um carro para a cruzada de Tampa, sentei no primeiro lugar e fiquei na área VIP. E no final ela me apresentou para o pastor Beni. Quando chega no final, assim, Que tremendo. ela veio falar de mim, você, meu filho, precisa ver esse menino tocando. Ela falando assim, como se estivesse dando uma autoridade. Você precisa ver ele tocar. Ele toca muito bem. Eu vi o Espírito, começou a contar para ele. Aí ele, sem saída, falou, pois então, era um sábado, né? Pois então, amanhã, no culto de manhã, você pode fazer um especial na hora da oferta? E ali minhas pernas começaram a tremer, eu não sabia o que fazer. E aí eu falei, claro, vou. Fiquei, não dormi de noite, fiquei em casa no teclado treinando, escolhi uma música chamada El Shaddai, por isso que essa música toca a minha vida até hoje, quem me conhece sabe. E no domingo pela manhã, ele me chama, na hora de fazer a oferta, eu toquei El Shaddai. E vi uma presença na igreja. Quando eu saí do piano, eu olhava assim, eu não via, eu não conseguia enxergar nada, uma luz forte nos meus olhos, parecia que eu estava dentro do céu. Glória e eu via aqueles Deus. aplausos, mas não parava nunca. E o pastor Beni veio me tirar do piano, porque eu não conseguia me mover, eu fiquei parado em pé, eu não tinha força para andar, eu sentia que se eu der um passo eu vou cair. Então ele veio perto de mim, para me pegar assim na mão, e na hora que ele chegou perto de mim, que ele tocou na minha mão, eu caí no chão. Aleluia. Aí ele orou por mim, profetizou na minha vida, disse que tinha coisas preparadas para mim e tal, e falou, mas sente aqui atrás, porque no final do culto eu quero conversar contigo. Beleza. O culto acabou, ele orou, muitas curas, no final fomos para Glória a Deus. o camarim. Aí ele me elogiou mais uma vez. Isso. Ele elogiou a mim mais de uma um vez. menino que literalmente não fez aula, mas ficou ali assentado do lado de um músico até que o Espírito desce sobre ele, capacita ele com o dom de tocar um instrumento. E ele, teimoso que é, aprendia sozinho, porque as pessoas não tinham paciência de ir no ritmo acelerado dele por ter um talento natural. Até que a impossibilidade de um dia sair da onde estava leva-o para o exterior. E aonde um dos maiores avivalistas, se não o maior pastor de todos os tempos, assim como grandes outros nomes que nós temos aí, como Billy Graham, como Bishop T.D.J., o pastor Benny Hinn, não há quem não conheça. E a sua vida sendo levada junto da vida desse homem, para que você pudesse não só aprender, mas também abençoá-lo. Olha como é poderoso isso, né? Você não faz ideia do que a frase que eu escutei naquele camarim, ali foi uma chave que mudou a minha vida. Foi ali foi mudou tudo. Aleluia. Ele olhou pra mim, depois que ele me elogiou, me abraçou e tudo. Aí ele falou, aí ele chamou o pianista, o Bruce, que era, entre aspas, era a pessoa que eu admirava naquele momento. Porque depois que eu conheci, eu fiquei 2, 3 anos ouvindo tudo dele. Porque era aquilo que eu queria ser. Sim. Meu sonho era sentar naquele piano, entendeu? E o Bruce veio, me abraçou, me elogiou. Uau, o que é isso, aquele negócio todo. Aí o maestro do Benny Hinn veio. Aí ele falou assim, a minha mãe, o nome dela é Clemence Hinn. Ela me colocou um apelido de Little Benny, porque eu era tão assim, gostava tanto do meu cabelo grande, lisinho, e aí ele fazia uma curva assim, eu passava um gel e ficava assim, igual o dele. E eles me chamavam de Little Benny. Ele falou assim, a minha mãe falou que o seu sonho era tocar pra mim, nas cruzadas. Aí eu falei, e é verdade, pastor, o máximo que eu consegui foi chegar no coral. 1000 pessoas, né? Aí ele falou assim, pois é, eu não posso deixar o Bruce, que é meu pianista há 20 anos. A Cheryl é minha equipe.
Mas eu estava conversando com o Jim, que é o maestro, e eu já conheci o Jim, que é ele que regia o coral, então com o Jim eu já tinha mais a proximidade. E nós chegamos numa conclusão, porque eu vejo a unção de Deus na sua vida. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Por acaso, aí eu lembro, como se fosse hoje, ele desabotou assim a parte de cima do paletó, botou uma mão na cintura. Com a outra ele fez assim com o dedo. Por Ele tem essa acaso, mania. você sabe tocar strings? Eita, que perseguição do strings, né? O Senhor te preparou Resumindo, para te elevar. o que eu odiava era aquilo que Deus estava me preparando para me colocar num lugar onde tinha uma única porta para eu entrar. Exato. Essa única porta era ficar atrás dos instrumentos, Isso. sentado num teclado, onde nesse teclado era para me fazer os strings, a orquestração de tudo que estava acontecendo. Por isso, você que está aí, não despreze os seus processos. Não. Você não sabe o que Deus está fazendo com você e por que você está vivendo o que você está vivendo. É aquele filme do Daniel San, né? Que ele manda ele limpar o vidro. E ele ficava ali bored, né? Assim, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo, né? Entediado. E ali, ó, obediência. Porque quando chegou a hora, ele precisou daquele movimento para defender a própria vida e para defender a mulher, a menina lá do filme. Foi o que aconteceu com você. O Senhor te preparou ali, você detestava, mas aquilo te promoveu lá na frente. Era a única porta que tinha. Se eu falasse, não, eu não gosto, eu odeio, ele, então tá bom. E vamos lá. Estamos vindo aqui com o pastor Roberto Marinho já agora, com todo um background, toda uma vivência no exterior, com pastores de alto renome. E aonde entra aí o pastor Marco Feliciano na sua história? Porque hoje vocês caminham juntos o Brasil inteiro, se não outros lugares do mundo. Como vocês se conheceram? Claro. E se você quiser também dizer como é essa caminhada, como tem sido esse aprendizado, porque eu costumo dizer, né, que onde tem um guerreiro tem que ter dois ali para segurar as suas mãos. A gente não caminha só. É verdade. Né? E o pastor Marco Feliciano nos disse, nos confidenciou que realmente você tem sido indispensável. Os braços e as pernas dele, né? No sentido de realmente ser um suporte fiel de caminhada. Como que isso aconteceu e como que é isso, né? Porque as pessoas devem ter essa curiosidade. É aí onde entra tudo. Porque hoje eu posso dizer, tudo que aconteceu na minha vida, até esse momento que eu contei aqui, e mais uns 2 ou 3 anos depois, foi Deus me preparando para a missão talvez maior da minha vida. Eu creio, e eu quero crer, que Deus tem coisas maiores ainda para a minha vida. Amém. Mas até agora, até esse ponto, até hoje, eu estou na minha maior missão. Aleluia. Então, o que pode acontecer não sei, mas em algum determinado ponto mais para frente, eu tenho uma outra maior. Só mergulhar, verdade. Mas agora eu estou na minha maior missão. E tudo que aconteceu comigo, desde tudo, a minha trajetória ministerial foi me preparando para onde eu estou tempo como hoje. Agora. Porque se eu não tivesse tido o preparo que eu tive, caminhado com o pastor Benihim, aprendido com ele a sensibilidade espiritual, eu aprendi com o pastor Benihim sobre adoração, que não tem nada a ver com música, e com música que não tem nada a ver com adoração. Daqui a pouquinho eu vou só falar isso para você entender também, e quem está nos assistindo principalmente. Isso é tremendo. Aprendi com o pastor Benihim que todo o ambiente tem um protocolo, e nós devemos discernir um ambiente para a gente ver o protocolo e ali trazer a atmosfera. E aprendi com o pastor Benihim que Deus vem quando a atmosfera está pronta.
Verdade. Sem a atmosfera, Deus não vem. Ele não vem. E a nossa responsabilidade... E não adianta forçar, né? Não, a gente já quer Deus vem, A Deus vem, Deus unção vem. não se E a gente fabrica, não né? se preocupa em fazer a atmosfera. E aí Verdade. a Bíblia, das várias pinceladas, a mais famosa delas é a preparação do sacerdote, a mais famosa dela é como carregar a arca. Tudo aquilo que hoje não existe mais, porque a lei já passou, né? Mas foi Deus mostrando, olha, existe um porquê. Agora nós estamos falando numa linguagem espiritual, mas mesmo na linguagem espiritual existe um porquê. Se esse ambiente não for preparado, Deus não vem. Não. Verdade. Então, é mais ou menos isso. Eu tive que aprender tudo isso para estar onde estou agora. Não foi assim. Então, foi um preparo de Deus. Não foi apenas, eu viajei, fui para o lugar, fui para Holanda. Não. Foi um preparo de Deus para onde nós estamos juntos. Então, hoje são... encerrando esse ano, agora nós vamos entrar no 17º ano juntos. Eu e o pastor Marco Feliciano, caminhando 17 anos juntos. Aleluia, que bênção. Com isso fluindo. Tá, então como é que aconteceu? Eu viajei com o pastor Benihim há alguns anos, depois desse episódio dos strings. O meu sonho era o piano, mas Deus me deu os strings para mim estar ali, porque eu ainda tinha muito que aprender. E nessas viagens foi que eu fui aprendendo tudo sobre esse momento especial que é trazer a presença de Deus. Adoração. Porque o pastor Benihim, ele sabe, primeiro vamos invocá-lo. Por isso ele não abre mão de levar o músico, o tangedor, a equipe. Sempre foi dá assim, para levar né? a equipe? Vamos. Não, então pelo menos um músico. Eu viajei com o pastor Benihim várias vezes, só eu e ele. Não tinha como fazer, mas foi só nós dois. Ele tinha que preparar o ambiente. Quando o ambiente estava preparado, ele adorava, chamava, invocava Deus. Às vezes o céu estava de bronze. Ele ia, rompia. Na hora que ele fazia assim com a mão, ó, ou aqui embaixo, que ele só fazia assim com a mão. Eu sabia o sinal, eu falava assim, opa. Virou, Deus chegou. Eu me arrepiava todo. Aí eu já sabia, eu mudava o acorde. Só de você falar aqui, eu já tô... Eu ia pra música que ele, até hoje, é a música dele. É a cara dele, não tem jeito, é dele. Eu já gravei, eu canto, mas é a música dele. Na hora que ele fazia assim com a mão, que ele entendia, nessa hora, eu tô preparado pra orar. Aí eu vinha. Aleluia. Porque onde ele fosse, em qualquer lugar do mundo, esse aleluia todo mundo saberia cantar. Entendeu? Verdade. Então, a preocupação dele era essa. Essa música é fácil, essa música toda a língua consegue falar, é uma música do céu e todo mundo pode cantar. Então eu quero aqui que todo mundo adore ao Senhor. E aí, devagarzinho, daqui a pouco se escutava aquelas milhares de vozes. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus vinha, aí ele começava. Câncer sai. Paralítico seja curado. Você viu muitos milagres. Muitos. E é assim que começava. E eu fui entendendo isso. Falei, caramba, então peraí, não é a música, a melodia. Tem tudo. Deus foi montando um quebra-cabeça dentro de mim. Quando esse quebra-cabeça estava pronto, Deus me manda para o Brasil. E aí eu fundei o meu ministério no Brasil, chamado Atmosfera de Adoração. Foi onde eu gravei esses CDs, um daqueles que você ouviu. E foi muito tocante. Aí um dia, poderoso. Com a agenda cheia no Brasil, claro, não tinha jeito. Uma hora a gente ia topar, né? Pastor Marco preletor e eu, ministro de louvor. Meu Deus, nos foi assim então. encontramos em Belo Horizonte a primeira vez. Eu sou de BH. A fama do pastor Marco já era notória, todo mundo já ouvia falar, o grande pregador pastor Marco Feliciano. E eu, ministro de louvor, Atmosfera de Adoração. E aí nos encontramos em Belo Horizonte, ele ministrou e naquele momento eu acabei fazendo o fundo musical para ele pregar. E ali ele já notou a diferença. E veio falar comigo, fizemos uma amizade. Mas só isso por enquanto. Passaram-se alguns meses, uns 8 meses, de novo estivemos juntos em outra agenda. Você aqui de novo. Ele falou pro assessor dele, fulano, pode guardar o CD que ele deixava de fundo, porque esse menino aqui tá bom demais. Aí eu no teclado, mesma coisa, ele ministrou. Na terceira vez que nos encontramos, aí já foi no estado do Goiás, na cidade de Anápolis, num congresso lá, ele ministrando e eu tocando. Aí a gente, de novo, fizemos uma amizade mais forte. Aí ele falou assim, olha, deixa eu te contar uma novidade. Agora eu tenho uma igreja. Vai fazer 1 ano, em dezembro. E eu queria que você fosse lá para ministrar para minhas ovelhas lá. Falei, claro, pastor, com muito prazer. Aí o assessor dele pegou meu celular, pegou tudo. E aí marquei. E naquele ano, 2009,
eu fui ministrar na igreja do pastor Marco. E eu não sabia, já era uma armadilha. Ele foi falar depois, porque ele me chamou para ficar 3 dias, sexta, sábado, domingo. E naqueles 3 dias ele passeava comigo de carro, mostrava a igreja, fulano, isso, aquilo e tal, e falava e contava a história dele. E falou, eu oro a Deus, não sei quantos anos para ter uma pessoa assim, igual você me acompanhando. E aí aquilo foi queimando no meu coração, queimando no dele. Quando foi no ano de 2010, nós estávamos juntos. As agendas se uniram. O assessor dele falou pra mim assim, falou, Beto, quem que faz sua agenda? Eu falei assim, tá aqui fulano, era o Thiago, o menino que fazia. Tá, deixa eu trocar telefone com ele? Tá. Aí os dois começavam, eu tô indo pra tal lugar. Aí você, não, eu tô indo pra tal lugar. Não, vamos junto aqui, vamos. Quando eu penso que não, começou fevereiro, né? Começou o ano de 2010. Aí tava lá, eu num lugar, pastor Marco preletor. Eu em outro lugar, pastor Marco preletor. E aí foi indo. Eles organizaram pra agenda nós estarmos juntos. Então, onde eu era cantor oficial, ele estava ministrando. E assim nós fomos pegando mais amizade, mais afinidade, fomos mais o jeito. Eu comecei a pegar o jeito das músicas que ele gosta, o protocolo do jeito que ele ministra, fui vendo as coisas que ele gostava, fui fazendo igual, porque eu aprendi assim. Quem está no púlpito tem autoridade, tem um altar. Verdade. Então, eu preciso saber o que a pessoa que está ministrando quer, a intenção ali, para me fluir na unção do profeta que está ministrando. Tem muitos músicos, não, quer fazer do jeito deles, quer do meu jeito, é assim, eu vou tocar assim, vou tocar do jeito dele. E não se preocupa em perguntar o pastor. É muito interessante. Eu, assim, admiro muito o seu trabalho, o seu ministério. Porque eu, fazendo o meu laboratório para fazer o podcast com o pastor Marco Feliciano, eu fui observando, ele me enviou também algumas pregações, e na hora da pregação, dependendo de algumas coisas, algumas pessoas da igreja local ali se movimentando, fazendo algumas coisas erradas, e você não é a administração só, junto do pastor Marco Feliciano. Você faz toda a organização daquele púlpito, daquele momento, do que está acontecendo. É uma produção junto de uma organização, uma administração e uma ministração. É tudo. É muito mais fundo, irmãos, do que ele simplesmente ministrar um louvor antes do pastor cantar. Né? Eu tive a oportunidade de observar, e eu sou muito observadora desde criança, e eu fiquei observando a sua postura. Às vezes, né, nós olhamos um grande pastor pregando e nós admiramos a vida dele, é mister que se faça isso, mas é toda uma equipe por trás. E não é por trás por ser menos importante, mas é por trás por ser cada um ali fazendo um papel diferente. E talvez 90% das pregações do pastor Marco Feliciano não teriam o mesmo efeito sem a sua presença ali. Porque não é o Roberto, mas o que o Roberto carrega junto do pastor Marco Feliciano é um diferencial, né? Tanto que me estimulou a chamá-lo para dar uma entrevista. E eu quero aqui dar, inclusive, uma palavra para o pastor. Né? Sua vida é muito importante. É fundamental. Né? Por quê? Porque você está ousando ficar por detrás ali por um tempo, quando ele está à frente ali, e de repente não ter nenhum tipo de reconhecimento humano, mas trazendo a glória de Deus para essas ministrações que vêm impactando o Brasil inteiro. Né? A minha oração é que o Senhor realmente te cubra, né? Te cele, né? Porque eu estou sabendo que já nos movemos para ser agora um esposo abençoado, né? É verdade. Sim. Que o senhor também acabou de contrair matrimônio. Verdade, né? Agora eu sou um homem casado, 3 anos de relacionamento, então a gente casou agora, finalzinho desse ano. E como é o nome da Esther, lá do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma Radassa, né? Que também é Esther, né? Mas a rainha Esther. Um Deus beijo, querida Esther. Muito obrigada por ceder aí o pastor Roberto para estar conosco. Ela é uma bênção, ministra da palavra de Deus, fome de Deus. Então, assim, tem muita coisa para acontecer nas nossas vidas, caminhando juntos. E é uma bênção, assim. Mas como o senhor está administrando tudo isso? Porque ministério, pregando cada dia num lugar.
As pessoas, além de ter um ministério junto do pastor Marco Feliciano, você tem um ministério seu, onde Sim. o Senhor te levantou e o tempo todo está sendo usado por Deus ali. Agora, se casou, né? Como que está sendo tudo isso? É muita pressão? Olha, é como eu sempre digo, né? Deus primeiro prepara. Então, houve esse preparo de Deus para tudo que a gente faz. Então, olha a vida do pastor Marco, por exemplo. Que loucura que não é. Né? E é um homem íntegro, tá aí, a família linda, maravilhosa. Então, tipo assim, a própria vida do pastor Marco já foi um exemplo para mim. Já é um referencial. Olhando para ele esses Sem anos dúvida. e observando, e caminhando, e vendo tudo, eu falei assim, só aí já comecei a aprender. Então, eu falei, vai chegar a minha vez, eu já sei muita coisa como é que faz. Verdade. Então a gente já tem essa caminhada, esse aprendizado, né? Então o pastor Marco é um homem que nunca deixou o altar, nunca deixou de pregar, mesmo depois que virou deputado federal. Nunca. Ele mesmo fala, se eu largar isso aqui, eu morro. Morre. E é o mesmo sentimento que eu tenho. Nunca... O senhor não se vê sem o Não, ministério? é difícil, sabe? Quando já aconteceu uma vez ou outra na vida, um domingo, por exemplo, e eu estar num lugar e não ter o culto para ir, aquilo falta um pedaço. Falta. Não é a mesma coisa. Eu sinto isso também, às vezes. Parece que a Falo, gente... nossa, eu não vou no culto hoje, porque às vezes eu tô fora ou Exatamente. acontece alguma coisa. Falta alguma coisa, É entende? parte de nós, Então, né? É parte de nós. Então o pastor Marco divide a vida dele dessa forma. Então toda quinta, sexta e sábado nós estamos em algum lugar ministrando. Aí depois domingo, segunda, terça e quarta estamos em casa. Aqui em Brasília fazendo o trabalho que tem durante o dia, mas depois já estamos em casa. Então, e outra coisa, a pessoa que Deus prepara também, igual no caso da Esté, também já é uma pessoa que já vem preparada, que já entende, né? Isso. Então, Deus sabe o que faz. A gente é que tem que só saber entender e encaixar nas coisas que Deus tem para nós. Deus tem sempre o melhor para nós. Vou te fazer uma pergunta. Você já passou por algum tipo de preconceito de pessoas, por exemplo, ativistas gays, pessoas que vão contra as pautas que o pastor Marco Feliciano defende, justamente por estar junto dele, por apoiá-lo, por caminhar junto com ele? Todos. Eu tava Todo dia, né? Eu tava assistindo o podcast aqui, ele não contou aqui, que apanhou, que cuspiram, que bateram no cabelo dele, não sei o quê. Invadiram, beijaram na boca na frente do culto dele. Todos eu estava e todos eu apanhei também. Sério? Sério. Ele ainda brinca comigo. Como que foi sua reação? Então, ele brinca comigo porque antes, Imagina. toda vez, Você é calminho assim? todas as vezes eu falo assim, pastor, se alguém chegar hoje perto do senhor, você vai ver. Quero ver, só hoje eu tô preparado. Oh, meu Deus. Aí ele fala assim, aham. Aí ele até brinca, fala assim, o Roberto anda comigo há 17 anos, mas na hora que vinha o povo pra cima de mim, ele corria. Na verdade, eu não corria, eu apanhava junto. Mas eu não corria também não, mas eu não revidava, entende? E até isso eu vejo que foi Deus. O senhor estava no episódio do avião. E esse foi o pior de todos. Não faz isso comigo. Porque os camaradas esfregaram os órgãos genitais dele no meu braço. Porque quando... Não é pra ir, gente. Quando o pastor entrou, a gente entrou, eu sempre tinha um protocolo. Eu falava assim, pastor, senta na janela. É que eu tô te imaginando, pastor. Senta na janela e eu sento no corredor. Porque tá aqui, tá qualquer Isso, tá coisa. mais protegido, se vier alguém aqui, né? eu tô aqui, eu levanto qualquer coisa e tal. E aqueles caras cantando e dançando e vindo e não sei o quê. Não E aí faz só isso. sentia no meu braço, rebolando aqui, esfregando assim. Você não acha que eu tive uma tentação de na hora eu... Sentar a mão na cara. Mas eu fiquei... Oh, Aí eu olhava meu pro Deus. pastor. Sabe qual era a minha preocupação? Dele não estourar. Eu ficava assim preocupado. Eu falava assim, ó, calma, pastor, calma. Porque eu tava preocupado com ele. Ele ficou pra estourar também? Mas claro, quantas vezes... Aí eu Porque ficava... tava demais, né? Eu ficava preocupado com ele. Vai estourar, é tudo que eles queriam. Você Tudo. estoura aqui, levanta, xinga, briga. Ah, mas você não é pastor? Você vai querer brigar? Você vai querer xingar? Satanás Então eu ficava é sujo preocupado demais. com ele. Mas depois, passava tudo. Aí eu ia assistir, ficava vendo o vídeo, eu ficava assim pensando, não, meu Deus. Não é pra Nossa, rir, mas não é que a possível. afronta é tão grande. É muito... E você, se você não vê aquilo ali de maneira leve, você perde o domínio. Perde. E foi aí aonde as pessoas começaram a ver. O pastor, ei, pai, tem uma coisa errada aqui. Esse homem aqui é diferente. Aí foi aí... Não reage aí ele como já todo contou homem, que né? o Bolsonaro chegou
Aí foi tudo isso, então a história começou ali, entendeu? Então, se alguém tiver... Você vê, às vezes, o lugar onde você é mais afrontado é o lugar onde o Senhor te levanta, Exatamente. né? Eu quando... Voltando a fita um pouquinho, quando eu ainda era jovenzinho lá na Bahia, pré-adolescente para adolescente, que eu comecei a tocar no louvor, a pessoa mais nova no Ministério do Louvor tinha 10 anos a mais que eu. E eu era aquele menino, meus pés não tocavam no chão quando eu sentava. Você acha que eu não fui discriminado? Eles Muito. olhavam para mim, baixavam meu som, Oh. tirava o sonoplasta, tocava ali de enfeite. Às vezes eu chegava 1 hora antes do culto para montar os instrumentos, só para ficar ali tocando, e ficava assim pensando, tomara que o tecladista não venha, tomara que não venha. Oh, que E dó. ele chegava assim 1 minuto antes de começar o culto, tudo montado, aí ele só vinha com o braço assim por cima de mim, obrigado. Eu me pulava de lado e assumia o teclado. E eu ficava triste com aquilo, eu falei, meu Deus, quando é que vai ser minha vez? Que dó. Então, aí, quando o pastor americano veio e falou assim, alguém poderia me ajudar? Tinha 3. Meu Deus. Eu era o menor, o mais rejeitado ali. Era uma criança, um adolescente. E eles falaram, tocar para pastor não é interessante. Vai lá, você não gosta, vai. O que eles não queriam, você pegou e foi o que te levantou. Então tem muitas coisas escondidas que toda vez que eu conto, eu Quantos arrepio, milagres, choro, né? vai. Porque assim, o senhor começou a ver milagres no Ministério Internacional de grande relevância. Verdade. Depois começou a ver milagres, e milagres, inclusive, como esse aí de sobrevivência, Sim. junto de um pastor de Sim. grande relevância, e que tem um embate com grupos demoníacos, Sim. porque nós sabemos hoje que nós não estamos nem falando aqui de pessoas homossexuais, não é isso, nós estamos falando dos ativistas, Sim. que são diferentes. Eles são desaforados Sim. mesmo. Eu mesma tenho aí, né, gente, que é mentira, não sou homofóbica. Só uns 200 vídeos sobre mim aí no YouTube. Mas cai em cima, eu sei. Né? como é. E sendo que o meu cabeleireiro mesmo tem 22 anos que é meu cabeleireiro e é homossexual e sabe que eu amo. E quando precisa de oração me procura, Não é ativista. né? Não é ativista. Ele mesmo diz, não É que fale essa- mal da pastora Renata, porque ela me ama e me respeita como eu sou. Né? Porque é sobre vidas. E criticar um comportamento não é criticar uma vida. Odiar um pecado, um comportamento, no nosso modo de ser bíblico, não é odiar Não é. pessoas. E eles nos odeiam, né, pastor? Sim, porque da mesma forma que a gente carrega uma atmosfera divina para trazer a presença de Deus, eles carregam uma atmosfera maligna Mundana. que traz a escuridão. A escuridão. Aí uma não bate com a outra. Então Meu não é Deus. ele que nos odeia, é o que está dentro dele que odeia o que está dentro de nós. Eu posso te fazer uma pergunta? Por favor. O Roberto, não o pastor Roberto, o levita Roberto, o conferencista Roberto, mas o Roberto, ele tem sonhos ministeriais, familiares, mas aonde o Roberto quer chegar? Porque eu tenho certeza que como o melhor de Deus ainda está por vir e sempre está adiante de nós, eu enxergo coisas muito maiores do que aquilo que já houve. Ainda que não é pequeno o que já houve. Mas eu vejo coisas muito grandiosas, porque normalmente o Espírito do Senhor, ele para nos meus podcasts, mas hoje eu vejo de uma maneira muito mais palpável, porque o Senhor carrega muita unção. Existe algo que Deus já te mostrou, que o Senhor está guardando quentinho no coração, para o momento certo, né? Eu vejo que Deus, ele te tem como um filho tão íntimo, né? Tão querido. E é essas palavras mesmo que muita gente já foi usada em profecias para falar. Seu olhar é Um amor doce, de né? Deus. Falo isso com todo respeito, querida Esther. Seu olhar é doce, sua postura traz paz, leveza. Eu estava tão tensa com o podcast e desde o princípio você foi o que mais me passou, né? Tô falando aqui, viu, pastor Marcos, Amém. com todo carinho, mas, né, o Roberto ele traz essa leveza, né? Tipo assim, calma, vai ficar bem, vai ficar tudo bem.
né? Mesma coisa que tá ouvindo eu falar, oh meu Deus, é desse É? jeito. Calma, pastor, vai ficar tranquilo. Né? Me Olha. diz assim, o que tá aí dentro? Olha, tem algo que há alguns anos atrás começou a me incomodar e eu não sabia o que fazer. Eu falava, Deus, como é que pode isso aqui, Senhor? Nessas minhas andanças, vai para os Estados Unidos, volta para cá, então fica um tempo fora. Nessa época, Porque o senhor tá ministrando também com o pastor Marco Feliciano lá, né? Já foi? toda vez, não. Nos Estados Nos Unidos? Estados Unidos? É. Ó, desde 2010, Olha até que hoje, tremendo. ou é eu e ele, ou é a família junto, ou é uma equipe junto. Mas ele ir sozinho, nunca. Não tem possibilidade disso. Então, nós fomos em todos os lugares juntos. E vimos todas as coisas acontecerem. E quando Deus deu para mim essa responsabilidade, lá atrás no início, que hoje eu entendo que é responsabilidade, mas lá atrás é ok, Deus, é minha missão, pronto. Eu via como isso. É. E você atrair a minha presença, trazer uma atmosfera para preparar um ambiente, mas ao mesmo tempo eu estou te dando um dom musical, porque eu quero que você tenha entrada no meio dos músicos e levitas, para que você não mostre, não é para mostrar que você é bom ou melhor, ou é capaz, nada disso não, mas é para que você, através desse dom, eles possam parar para te ouvir. Porque eu quero que eles entendam e aprendam algo que eu estou dando para você. E foi difícil eu colocar isso dentro de você. Mas eu quero que você passe. E essa parte de passar Legado. é complicado. Aí onde está a dificuldade. E eu venho engolindo, guardando, sabe? Entristecido com o que tem acontecido. Não vou dizer no mundo. Eu não vou dizer no mundo, por mais que eu entenda que é uma coisa mundial, porque Deus, ele é universal, ele não é brasileiro, né? Deus Sim. é pai de todos, ele Claro. criou o universo. Então, eu entendo que da mesma forma, o mesmo Espírito atuando aqui no Brasil, o mesmo Espírito atua nos Estados Unidos, é o mesmo Espírito que atuou na Europa para dissecar, tirar Certo. deixar aquele trem frio, vazio, e em todos os outros países do mundo. Mas eu sou brasileiro e eu tô aqui, então eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado e eu também tenho que olhar para cá. E eu fico muito triste com o que tem acontecido no Brasil, onde nós poderíamos ter a oportunidade de atrair a presença, mas não temos feito isso. Temos nos preocupado mais com as coisas, mais com os momentos, mais com as belezas, mais com os entretenimentos, do que verdadeiramente atrair a presença de Deus. São acordes bonitos, são equipamentos bonitos, são tudo de última geração, são a IA entrando no meio, é tudo que vai acontecendo. Parede preta, todo lugar. Muda a cor o quanto quiser, nada contra. Nada Mas contra, aí, mas tem que a ter a presença. essência da coisa verdadeira, do que Deus quer, não está sendo falada, não está sendo pregada, não está sendo demonstrada. Aí o povo está entrando e saindo da mesma maneira. Verdade. Quem está no altar, Infelizmente, eu Tá tenho que maravilhoso. concordar com o pastor. quem está no altar está maravilhoso, quer seja cantando, ministrando, pregando e tal. Mas não percebe que quem está entrando e está saindo, às vezes a pessoa não sabe nem o que está acontecendo. Por quê? Não existe Porque transformação de vidas. Falta o ensinamento do momento. Ei, eu não estou preocupado aqui agora com as câmeras ABC, com a luz ABC, com a música, com o VS ligado que tem que fazer. Agora eu preciso para tudo. Isso. Eu quero saber se a igreja está atingindo o coração de Deus ou não. É uma música bonita que estamos cantando apenas, ou eles estão realmente atingindo o coração? Como que eles vão atingir o coração de Deus se ninguém ensina? Já abre os 10, 9, 8, 7, vamos adorar, e levanta e começa um... É show, né? Aí vai e termina, e já entra no outro, já emenda, já não sei o quê. Aí eu chego nos lugares, eu gosto de chegar antes do culto, para ligar o teclado, para passar o som, para deixar tudo preparado. Não consigo. Não, tem muito aqui não. Agora primeiro tem que passar essa parte, esperar, eu fico com o teclado debaixo do braço esperando. Oh, mas meu vai atrapalhar Deus. o culto. Não, mas não pode botar no altar, vai sujar o altar se tiver o teclado lá no meio. Olha as coisas que eu tenho que ouvir.
Vai Nossa. sujar o altar. Se eu montar o teclado lá no meu, tem que esperar todo o espetáculo passar, para aí depois, no meio do culto, eu ir lá, puxar cabo, puxar negócio, ajoelhar, ligar, montar, testar, ligou, e o culto acontecendo. A atmosfera, se perdeu Quebra tudo isso. Pastor Benihim jamais aceitaria uma coisa dessa. Eu sei que o Benihim, Jamais. inclusive, a filha dele já me confidenciou. A Jéssica. Isso. Eles têm, né, a Jesus Cop lá, Uhum. e ela disse, Jesus Image. E meses antes, a equipe já vai para preparar o terreno Exatamente. espiritual, né? A de intercessão vai antes. Quando a Zenete, a Z, que eu tenho como mãe, né, Z, um beijo, querida, ela sempre falava para mim, inclusive agora esteve nos Estados Unidos há pouco tempo, esteve comigo no podcast também. Eu estive no Estância Paraíso e existe quem entende de presença, de adoração, de temor. Eu lembro muito do pastor Sóstenes Mendes, né? Querido pastor Sóstenes, amigo, muito querido. Amigo também. Né? Então, essa preparação. Né? Eu sou pastora há 25 anos. Eu observo, infelizmente, exatamente o que o senhor mencionou aqui. O desprezo àquilo que nós precisávamos mais buscar. Exatamente. Porque se o carpinteiro de Nazaré não tiver, Não vai. os acordes podem ser lindos. E nós temos ouvido acordes lindos, né? Sim. Sem presença, Tudo tá né, perfeito. Tá tudo. Aí é que tá. O problema é esse. O problema é que quem tá no altar tem até que ter temor com as coisas que eu vou falar. Mas quem tá no altar só tem duas coisas que tá acontecendo. Ou aquela pessoa realmente tem o Espírito Santo e tá ali dando uma adoração genuína, ela só não sabe passar e não é culpa dela. Ou então ela acostumou com a presença. Ela é um religioso ali. Não tem. Então, ela foi, se alegrou, tocou, gostou, cantou, ministrou, pregou, sentiu. E tá tudo bem. O problema é ir lá. Sentiram? Adoraram? Receberam? O Espírito agiu lá? Qual o fruto daquilo que aconteceu, né? Essa preocupação nós perdemos. E para aquele que tem essa essência, dói, não dói? Não, aí eu fico triste. Dói no senhor ver isso, não dói? Não, demais. Eu penso que o senhor deve entrar dentro do avião voltando assim, falando assim, Demais. ai, como Demais. Isaías falou, né? Demais, porque foi onde eu falei, Senhor, pra que você me levou lá pro pastor Benihim Pra me ver aprender isso tudo? Pastor Pra mim Benihim ficar sofrendo. começava a ministrar e quando ele via que tinha pessoas sentadas na frente, que estavam indiferentes à presença, Ele tirava. ele trocava de lugar. Aham. Eu lembro em Manaus, ele fez... O pastor Marco falava assim, oh meu Deus do céu, que vontade de fazer isso às vezes. Eu falei, pois é, mas ele fazia. Porque quebra. A unção para ali. Não vai, entendeu? Não continua. Eu lembro que ele fez acho que foi em Manaus. Ele separava quem ia ficar lá, quem ia sentar ali, quem ia sentar. Era tudo tão... E parece detalhe bobo. Não, é o protocolo. Não tem como, o rei tá vindo. Arrepiado, protocolo do céu. Do céu, porque o rei tá vindo. Aí as pessoas não entendem o que é. Senta, perna pra lá, baixa assim na cadeira. É um negócio assim que... Aí o pastor... Já teve vontade de só ministrando, de vontade de Pelo amor de Deus, sair correndo. E o pastor, ele não tem uma paciência amorosa pra falar. O pastor Marco Feliciano, ele é o mais morro de rir quando ele fala. Ele chega e dá bronca. Aí os irmãos vêm com aquela bandeja de água. Aí eu já fico pensando assim, meu Deus, eu avisei, não vem. Eu falei pra não vir, socorro, Jesus. Eu abaixo a cabeça e fico só esperando. Ô irmão, por favor, você não tá vendo que você tá atrapalhando o culto? Você quer servir água pra igreja inteira? Você não vai servir água pra igreja inteira, tá? Os irmãos estão com sede, você vai servir só no altar? Não, e onde os eu tô pregando vai me atrapalhar? E os casais se beijando. Foi o último culto que ele falou. Tem casal até se beijando. Querido, você não está na casa da mãe Joana. Entende. Aí eu falo... Eu amo essa forma de agir, sabe por quê? Porque a gente, às vezes, por vergonha de não constranger o que está fazendo de errado, aquele casal tá chamando a atenção da igreja inteira. Todo mundo. Porque o povo não é bobo, as pessoas veem, que né? leva água chama atenção no altar. Se eu me mexer um pouco mais, se eu fizer uma coisa diferente, o pessoal tá olhando aqui pro pastor e faz assim, ó. Eu vejo, então fica assim, ó.
Pra Nossa, não- você tá falando aí, eu tô Pra coração não acelerou. tirar. Então, o que acontece? É o Responde- temor, né? Agora eu consigo responder sua pergunta. Isso arde dentro de mim. E eu tô doido pra chegar o momento que eu puder abrir a boca pra falar isso de verdade, pra ensinar, pra ver se eu tenho certeza que tem outros. Abrir a uma senhora, escola para levitas. Exatamente, pra ensinar Algo essa poderoso, galera, pra né? Quem ensinar sabe esse podemos fazer um pessoal. em Orlando, né? Sim, Eu tenho o Ministério Anastásia, eu faço as conferências lá, né? E da última vez teve a Cris Cyborg, que é lutadora Conheço. de MMA. Então, Ciborgue. ela é muito minha amiga mesmo, inclusive minha cliente, né, Cris? Amanhã estamos lá pegando já mais estivemos juntos uma lá casa na linda. Vermênia, lá na Isso. FGM Ela é Church. missionária, tá? Todas as viagens, ganhou mais uma luta anteontem. É para construção de como é que fala? Poços de água, né? Sim, na sim. África. Ela Uma é mulher uma bênção. verdadeiramente de Deus. Ela é uma Eu bênção. levei ela em Lagoinha, ela já ministrou lá, que eu levei. E eu levei também o Lioto Matida, Fabiola Matida. Foi tremendo também, mas quem sabe podemos fazer conferências de formação de levitas, conferência de formação de músicos que estão ali só para ministração em igrejas, porque, querendo ou não, existe um protocolo do céu que os meninos mais jovens, né, os rapazes que estão chegando hoje nas igrejas, eles não têm o conhecimento. E aí isso quebra todo o mover espiritual. Os Tudo. rapazes mais jovens hoje não são treinados, porque não tem uma escola. Não. É algo que a vida e o Espírito Santo vai ensinando. É aí onde eu falo. Porque eu entendo que não tem como todo mundo aprender tudo ao mesmo tempo, toda hora. Por isso que Deus usa alguns. Para alguns determinados ministérios específicos, para ensinar aquele determinado assunto. Entendeu? No Brasil, Deus levantou no Brasil pessoas poderosas que ensinaram essa nova geração sobre batalha espiritual, Neuza Neuza Tioca, Tioca, tantos na outros. época até Daniel Mastral. Mastral, a Valnice, que já faleceu. Valnice, Então exatamente. Deus levantou esse pessoal e ensinou. Hoje nós temos vários discípulos deles. E aí Sim. Deus vai indo. E aí, quando eu vejo algo que Deus me ensinou e eu vejo que Que parou em você, né? eu preciso ensinar aquilo para continuar, para dar É um um jeito. legado. Então, aonde me levam e me convidam, é isso que eu faço. Agora, Aleluia. é isso que eu falo. O meu sonho é esse. O meu sonho é fazer isso multiplicar a um nível tão hard. Pra gente, nós já temos tudo. Nós temos liberdade para adorar. Nós temos igrejas lindas. Nós temos a tecnologia. Nós temos músicos bons. Nós temos aí o coração da igreja. Nós temos pessoas abertas. Então a gente falta o principal, falta, mas não é tão difícil. Não, Basta um querer. basta fazer acontecer. Então tem pessoas. Quando é para o mundo, a gente faz, né? Exatamente. Acontecer. Então- Quando é para Deus, tem um esmorecimento tão Fica feio. preso ali, é só isso aqui, acabou. Importante, eu fui abençoado, tô voltando para casa, é o que importa. Não, gente. Tem pessoas entrando exatamente agora na igreja, em que é a primeira vez que ela pisou na igreja. O que custa você parar tudo e falar assim, olha, tá vendo essa frase aqui? É para exaltar a Deus. Esquece quem tá do seu lado direito. Sai um pouquinho dos seus problemas, tira sua mente daqui um pouco. Vamos cantar de novo esse refrão, mas deixa entrar dentro de você. Não é só uma música, para tudo, para instrumento. Vamos às vozes, vem cá, deixa eu ver. Aí vai indo, aí que você... Não, ainda não tá bom, abre a boca, vai de novo. Perdemos isso, Rompe porque o céu só de quer ferro. mostrar o bonito. Pai, acabou. Agora é feio, não, que é isso? Parou a música no meio para ficar ensinando, para ficar falando, para ficar não sei o quê. Não entende que há um romper, porque o céu tá de bronze. É normal, o céu tá de bronze, porque É o mundo, normal. o mundo jaz do maligno. É muita opressão, onde a gente tá tem lutando. que entrar com o protocolo e com a atmosfera para quebrar o céu de bronze. E as pessoas andam pensando que nós estamos vivendo no céu. É o E o que as culto. pessoas não veem, né, pastor, muitas vezes, são os nossos joelhos dobrados nas madrugadas, para que a Exatamente. gente... O ápice, Exatamente. o lugar mais alto que elas veem é quando a gente chega no púlpito. Exatamente. Mas a nossa vida, se não transparecer, não consegue chegar nem até lá. Exatamente. Porque existe uma força contrária que luta Total. e milita contra nós dia e noite para nos desmoralizar, para nos descredibilizar, Total. né? E física também, porque a gente, nós somos seres humanos, né? Não é fácil.
Então, que coração lindo, pastor. É isso. Né? Esse assim- sonho, responder essa resposta dizendo, o meu sonho é fazer mais pessoas tementes ao Senhor e que tenham consciência da seriedade, da glória necessária para um tempo de grilhões como agora. Porque nós precisamos que outros sintam o que a gente já sentiu. E a grande culpa, parte de culpa dos líderes que temos hoje, dos líderes que eu falo, eu não estou falando de pastores, líder. Até o Todos. subiu para tocar um instrumento, é um líder, é alguém de destaque. Sim. É que elas sentiram, aprenderam, mas não querem compartilhar. Verdade. Não se importam em compartilhar. Se importam só em fazer o que tem que fazer. Mas aí eu não creio que esses realmente tenham o coração no Senhor. Porque o ministério de Cristo, o modus operandi do Senhor, é justamente... Pastor Douglas, né, do Jesus Cop, um abraço, pastor Douglas, pastor Josué Gonçalves, grandes amigos meus, eles sempre falam que o ministério de um líder, um grande líder, ele é conhecido na sua ausência. É verdade. Um grande líder, ele se torna desnecessário. Certo? O ministério de Cristo e o modus operandi que nós temos que operar, você líder da igreja, humildemente, uma pastora aqui que pequenininha, que estou aprendendo todo dia com o papai, né? É o seguinte, se você parar para pensar, o modus da liderança de Cristo, que é o nosso exemplo, ele abre realmente precedentes para que se levantem Judas. E tem que ser assim. É mister que seja assim. Mas nós temos que entender, e eu me emociono, em dizer que a proporção sempre será de 1 para 12. Exatamente. Moral da história. Exatamente. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena passar adiante. Uau. Vale a pena não temer passar Uau. o cajado. Vale a pena, eu estava falando com o pastor Marco, pastor, eu sei que o senhor já faz isso, mas continue. Quem sou eu tão pequena para aconselhá-lo? Mas dizer, continue passando todos os seus segredos. Continue correndo o risco de se levantarem Judas, de ser criticado, de ser processado, porque o que mais no Brasil tem, tudo aqui no Brasil é processo. Porque a proporção de Judas é sempre 1 para 12. Os outros 11 já vão dar conta do recado que nós precisamos. É exatamente isso. Né? Que mais pastores Robertos Marinhos, mais pastores Marcos Felicianos, que mais pastores como vocês tenham esse coração de passar o legado. Interessante que o discípulo fica melhor que o mestre. Exatamente. Né? E nós caminhamos nessa premissa. Eu estou muito grata a Deus, pastor, por ter te conhecido, por ter visto esse coração tão disposto a dividir o que recebeu e não recebeu pouco. Recebeu muito do Senhor. Só falo para Deus que eu quero mais. Né? Pode vir mais, Deus. Que tem e se preocupar, porque qual pessoa no seu lugar, viajando com o pastor Marco Feliciano para todo lado, o Senhor impactando a vida de outras vidas através dos seus louvores, é uma filarmônica por si só, derretida, regada pelo óleo da presença do Espírito Santo, mas ainda está preocupado em querer ensinar outros jovens sobre a importância do Espírito Santo. Esse é o seu coração. É isso. E aí o Senhor sempre me confirma, as pessoas que Ele chama para o podcast, sempre são pessoas do alto, do coração dele. Né? Eu sempre oro e peço em oração, Senhor, traga só os que o Senhor ama. Né? Eu quero te pedir, o Senhor deixa uma mensagem para o meu público, aquilo que Deus tem ministrado no seu coração, alguma coisa, sua câmera é aquela ali. Agora. Fique à vontade. Agora. Eu tenho, em toda essa história, tem uma coisa muito profunda que Deus me ensinou e onde eu chego, que eu tenho a oportunidade de falar, se eu tiver a oportunidade de falar 2 coisas, uma das coisas é ela. Se eu tiver a oportunidade de falar 3, uma das coisas é ela. Mas se eu tiver a oportunidade de falar uma, sempre vai ser o que eu vou falar agora. Em João 4, 23 e 24, Jesus fala uma única vez sobre adoração. Ele não fala para um discípulo, ele não fala para os discípulos, ele não fala na sinagoga, ele não fala no templo, não. Ele fala à beira de um poço de Jacó, e ele fala para uma mulher pecadora.
samaritana, nem judia era. Mas para ela diz: mulher, vem a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura a tais para serem seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você não vai ver em outro lugar na Bíblia Jesus falando sobre adoração, sobre a hora de adorar, sobre o momento certo, o local certo. Não. É a única vez, é aqui. E é claro que como um bom, entre aspas, caçador de Deus, como nós chamamos, eu fui intrigado a querer saber o motivo. E aí eu descobri. Naquele momento, antes de Jesus falar, houve uma sede, uma fome no coração da mulher. Ela perguntou primeiro: Senhor, vejo que tu és profeta, aonde devemos adorar verdadeiramente, como convém? É no templo, como diz os judeus, ou é no monte, como diz os samaritanos? Dentro dela tinha um clamor: será que eu estou adorando da maneira correta? Porque os judeus falam que é no templo, eles brigam mortalmente. Os samaritanos falam que é no monte. Eu estou adorando no monte porque eu sou samaritana, mas e se os judeus estiverem certo? Peraí, Senhor, tu és profeta, o Senhor vai me dizer qual é o lugar certo, é no monte ou no templo? Quando Jesus vê essa fome por adoração, por comunhão, por estar perto do Pai, aí ele fala: alguém apareceu na terra, alguém apareceu com fome fazendo a pergunta certa, na hora certa. Então para aquela mulher Jesus fala: não é no templo, mulher, também não é no monte, mas a hora vem. E a hora já chegou, a hora é agora, porque eu estou aqui, em que os verdadeiros adoradores, como você, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando a tais. Deus está procurando você, mas Ele só vai te achar se você for um verdadeiro adorador. Não, não é se você for um bom cantor. Não, não é se você tocar algum instrumento. Não, não é se você for afinado ou não e gosta de música ou não. Não tem nada a ver com isso. É se o seu coração tiver fome e sede pela presença dele. O seu gesto de adorar, a sua mão levantada, o seu coração contrito, a sua voz falando: Senhor, vem, eu preciso de ti, eu necessito de ti, já é a senha para ele vir e nos dar a sua vida. Quando você for na igreja e ter aquele culto congregacional, já saia de casa com a presença, porque você carrega ela, ela está dentro de você. E aí, já pensou? Uma igreja de 1000 pessoas, 1000 presenças entrando ao mesmo tempo e todas elas um único Deus? O que isso não vai transformar? Não espere do ministério de louvor, não espere do pastor, do pregador. Leve, carregue a presença. Quando chegar lá, você vai ver o que Deus vai fazer naquele ambiente, porque a presença dele foi solicitada. Então, seja sempre um verdadeiro adorador. Aonde você chegar, caminhe, carregue essa presença. Aprenda o protocolo, tenha intimidade e, principalmente, saiba adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é a única maneira que ele vai receber o seu louvor e adoração. Pode estar tudo bonito, pode estar tudo no lugar, mas se não for em espírito e em verdade, um lugar para dois, você e Deus, não vai adiantar, não vai passar do teto natural. Mas se você quiser alcançar o coração dele, esse um lugar para dois tem que ser você e Deus. Aonde quer que você esteja, você e Deus. Aleluia. Oh, pastor, muito obrigada. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigada, de coração. Eu estou ainda impactada pelo que Deus está fazendo através da sua vida. E muitas respostas eu estou tendo agora. Que realmente, quando eu saí dos Estados Unidos para fazer alguns podcasts, o Senhor disse assim: eu vou trazer pessoas que não estão na agenda. Meu Deus. Mas eu vou te surpreender. E eu quero te dizer que o Senhor é uma delas. Meu Deus. Louva a Deus pela sua vida. Aprendi aqui, senti a presença do Senhor, senti o teu coração disponível, né? Um verdadeiro servo de Deus. E que possamos fazer mais, de repente, lá Claro, no com meu certeza. estúdio na Flórida, né?
no nosso Quando quartel-general. nós estivemos na Flórida, a gente vai bastante. Com certeza esse final de ano não deu, porque já fomos no meio, mas agora no comecinho do ano, passando o friozinho, a gente vai voltar. E eu vou estar lá pronta para vamos te recebê-los. avisar. E eu tenho certeza de que vai continuar sendo essa bênção. Amém. Não só para o meu público, mas para todas as novas pessoas que Amém. vierem para assistir. Que Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigada. E para você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, quero te fazer um convite, né? Onde você estiver, aceite Ele na sua vida. Se você realmente, hoje, ouvir atentamente esse testemunho, ouvir a voz do Senhor e resolver dizer sim para Ele, você coloca aqui embaixo, amém, que nós vamos abençoar você com uma Bíblia. Eu quero abençoar a sua vida com uma Bíblia. E eu tenho certeza, aperte os cintos, que vai ser uma aventura muito grande com o Senhor Jesus, tá? Vai valer a pena. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem vídeos todas as semanas. Estamos aí com quase 100 mil seguidores. Nunca fizemos nenhum tipo de propaganda, tudo tão orgânico, de maneira tão cristã. Vocês sabem que eu não coloco aqui algo que não for para abençoar e edificar vidas. Então, eu espero realmente de que você venha fazer parte da nossa família, de que você envie esse podcast para mais pessoas que não conhecem, de repente, nem o pastor Roberto Marinho, nem o testemunho dele, né? As experiências que ele teve, não só ao lado do pastor Marco Feliciano, mas ao lado do pastor Benihim, ao lado, né, desse pastor também que o levou para os Estados Unidos, onde ele começou um ministério tão diferenciado, profeticamente falando, algo que realmente tem muito a ensinar para nós e para toda essa geração aí que vem sem entender muita coisa de adoração, né? Então, compartilhe com outras pessoas, eu acredito que vai abençoar, sim, outras vidas. E eu te vejo a próxima vez, já vai ser lá nos estúdios em Orlando, que depois de amanhã eu estou indo. Agradeço muito a todo o público que me acompanhou aqui do Brasil também. Sabem que às vezes não dá para responder todas as mensagens, mas eu amo vocês, eu louvo a Deus por continuarem apoiando meu ministério, minha vida. Espero que eu possa continuar sendo bênção na sua vida. Até o próximo, se Deus quiser. Um beijo. Fique com Deus.